Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula mentoria. Eu sou Ritene Nunes, para quem vai ver no gravado, e para quem está aqui pela primeira vez que não me conhece, eu sou educadora, sou psicóloga, e sou mãe. Ser mãe diz mais de mim do que qualquer formação ou profissão que eu possa vir a exercer, né? Mas hoje eu me considero educadora, esse é meu ofício, essa é a minha missão de vida. Eu trabalho com educação, foi lá na educação básica, trabalhando apenas com magistério em sala de aula que eu aprendi, entrei nesse mundo de adulto, né, de responsabilidade profissional e de atuar no mundo. E hoje eu estou como psicóloga já formada desde 2017, atuando na educação. E eu junto essas duas áreas de atuação, pedagogia e psicologia, para trabalhar com a psicologia preventiva, né? O meu objetivo com o meu projeto de trabalho sempre foi, quando eu fui estudar psicologia, entender como que a gente faz para não chegar no adoecimento mental, né? Então eu estudo as doenças mentais, as patologias, para entender como que a gente faz para não chegar nelas, para trabalhar com prevenção dentro do contexto educacional, em famílias e nos contextos institucionais e na escola. Então, hoje, eu tenho um projeto de trabalho que eu chamo Educar com Presença, que é voltado para adultos que se relacionam com criança, com adolescente, que desejam cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, para afetar, para conduzir, para educar uma geração mais saudável emocionalmente, né? Eu acredito muito nisso e tenho certeza, pelos estudos que eu tenho feito, por tudo que eu tenho aprendido atuando e estudando nessas duas áreas, que não é possível a gente respeitar, conduzir essas crianças se a gente não cuida da nossa saúde emocional, né? Então, para mim, o meu entendimento hoje é que o maior instrumento, o maior recurso que a gente tem para educar é o adulto. É a pessoa que conduz essa relação de educar, porque educar é sobre relacionar-se, né? A criança aprende com o que a gente está fazendo por ela, com ela, não pelo que a gente fala, né? Então, o adulto responsável para conduzir isso é o principal instrumento. Então, meu foco é o adulto pensando em infância e adolescência saudável, tá? E esses encontros que eu estou chamando de aula-mentoria, eles irão acontecer toda quarta-feira, toda terceira quarta-feira do mês, uma vez no mês. Então, a gente vai estar aqui presente, falando de temas, de assuntos que são de interesse das pessoas que acompanham o meu trabalho, que se interessam em saúde emocional e educação, saúde mental e educação. Que estiverem lá no grupo, os temas vão ser tratados de acordo com o interesse de vocês. E para esse nosso primeiro encontro aqui, a gente está falando de um tema que veio de vocês, claro. Todos os outros que virão também serão de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar desse tema. Mas antes de entrar diretamente no tema, eu quero falar da minha felicidade em ter vocês aqui. Eu sei que está todo mundo aí cheio de trabalho, de cansaço, mas estamos aqui, então não precisa nem. Eu gostaria de ouvir cada um de vocês, motivações, saber o nome de todo mundo, mas a gente não tem muito tempo para aprofundar assim, então eu vou entender aqui que todos que estão aqui, ou assistindo no gravado ou aqui presencial, têm interesse, nós temos em comum isso, né? Buscar entender e aprofundar mais nessas questões que ajudam a gente a se relacionar nesse lugar de cuidado com a gente e com as crianças. Então, é, vinculada nessa certeza de que nós temos isso em comum, é que eu vou conduzir aqui a nossa aula, né? O tema é alfabetização tardia e saúde mental. Como apoiar sem expor. Esse é o tema da nossa primeira mentoria. Aula mentoria prática. Por que que eu estou chamando de aula mentoria? Porque a ideia é que não seja só eu dando aula, né? Que a gente tenha a possibilidade de trocar sobre as dúvidas de vocês com essa temática, que eu possa também aprender com vocês, né? E refletir sobre os questionamentos que vocês possam ter, que posso, provavelmente, alguns eu vou ter algumas informações a mais que vocês na área de saúde mental, mas muita coisa vocês também vão poder trazer para mim, né? Então, essa aula, ela surge dessa pergunta maravilhosa que uma das coordenadoras das escolas que eu estou acompanhando nesse tempo atual mandou para mim no WhatsApp.
né, depois de um encontro formativo onde a gente fez uma linda aula sobre desenvolvimento emocional, ela voltou para casa, para a realidade dela, né, e dias depois ela me mandou essa pergunta. Na verdade, ela sempre me questionou muito o que fazer com essas crianças que não sabem ler no ensino fundamental. E ela me mandou essa pergunta: como proceder com os alunos que não sabem ler dentro da sala? Pois temos dúvidas de como agir para não expô-lo diante dos demais. E eu fiquei atravessada pessoalmente com essa pergunta da professora, primeiro porque é de um entendimento de que é por trás dessa criança que não sabe ler precisa de alguém, de um adulto que saiba como agir. E ter um entendimento de que expor não é o caminho, sabe? E é isso, a gente vai ver isso com profundidade, pensando no que a ciência traz para a gente sobre isso, mas é isso. E essa pergunta me atravessa também, porque eu sou uma pessoa que estudou em escola pública e chegou no sexto ano sem saber ler, né? Eu também sou esse aluno que chegou no sexto ano sem saber ler. Quem conhece a minha história sabe disso. Eu fui para a escola aos 14 anos de idade e eu não sabia, conheci poucas letras do alfabeto. Minha mãe, que tinha a quarta série na época, tinha me ensinado algumas letras, né? Só que eu não sabia ler. E eu sobrevivi dentro do sistema, então eu tenho hoje essa informação do que pode estar acontecendo, tanto pela minha vivência, né, como pelo que eu tenho estudado agora, entendido muito dos meus processos, muito das minhas questões, e isso me fez falar, querer falar desse tema, querer compartilhar. Se tem educadores querendo entender para acolher e conduzir de forma melhor, e eu tenho essa informação, nada vai me impedir de socializar, a não ser que eles não queiram, mas se tem, eu vou fazer, né? Então, essa aula é motivada também por questões pessoais minhas, desejo também de retribuir por tudo que eu já entendi do que é estar no mundo, né? E aí, nos tópicos que a gente vai caminhar nessa aula, eu vou tentar fazer essa exposição primeiro aqui, pensando no impacto no emocional. Alguém está com o microfone aberto, gente. Fecha aí. Cadê? Fechou, né? Tá. Vamos pensar sobre o impacto emocional de não aprender a ler no tempo esperado. E vamos pensar, tentar entender como o cérebro responde a um vínculo, ao acolhimento e também à desconexão e desamparo. Eu acho importante esse tópico, e para mim é o tópico mais importante, como professora, né? Se eu tivesse na sala de aula sem os conhecimentos que eu tenho hoje, um lugar onde eu já tive, esse tópico eu sei que vai ajudar muita gente a refletir, né? E juntos vamos pensar como que a gente pode agir de forma mais ética, que é a pergunta que a professora fala, né? Afetiva e eficaz, sem expor esses alunos. Que aqui eu vou tentar conversar com vocês muito sobre as perguntas que vocês me fizeram aqui no questionário. Eu estou com o computador aqui aberto. E abrir também para que vocês tragam quem está aqui, né? Eu vou dar preferência para quem ficar aqui até o final e quiser comentar alguma situação do que a gente vai expor aqui na aula e do que a gente vai conversar depois, tá? E para quem já conhece um pouco da minha forma de trabalhar, eu tenho a certeza de que a gente aprende com todos os sentidos, né? A gente só aprende quando consegue estar presente. Então, eu sempre começo com o que a gente chama de momento de presentificação. E aí, quem for vendo gravado e achar que não precisa, né, que está ouvindo, fazendo alguma coisa, não vai poder fazer, pula essa parte. Mas quem está aqui, eu quero convidar vocês para esse momento. Que é o quê? É a gente se perceber aqui e agora, se vincular ao nosso propósito, por que que a gente está aqui, e se presentificar com os nossos sentidos disponível, aberto para receber, para trocar, tá? Então, eu pedi que vocês ponham o pé no chão, quem também já teve comigo entende por quê, né, de pôr o pé no chão, que traz segurança para a gente, traz sensação de que nós estamos num ambiente seguro. Sei que você está aí sozinho, não sei como é que você está aí na sua casa, mas sim, deixe seu sistema nervoso entender que você está presente, que você está aberto para participar de algo, de uma experiência nova, né? Uma aula online com uma pessoa que você ou conhece, admira, ou que você ainda não conhece, está conhecendo agora, como é o caso do professor presente. Mas ponha o pé no chão e eu vou pedir que durante 30 segundos feche os seus olhos. É uma pausa com presença. E se conecte com os seus sentidos.
Perceba o seu corpo, tente perceber como que você está agora. Eu vou conduzir você para uma visualização, uma simples visualização, tá? Respire, preste atenção na sua respiração, se conecte com a sua respiração e com o seu corpo. Sinta o ar entrar e sair. Quem quiser fechar a câmera e que tiver vergonha, não tem problema, pode fechar, mas procure fazer, tá? Quando você estiver bem conectado com a sua respiração, com o seu corpo, perceba o seu maxilar, relaxe. E agora eu quero que você pense em uma criança que você atende, que não sabe ler. Pense no comportamento dessa criança. Pode ser também uma família que você orienta, pode ser você. Uma situação. Se conecte com essa situação que o seu pensamento te trouxer agora nesse momento. Mas eu quero que você tente visualizar, tente se lembrar qual a postura dessa criança, como ela chega na escola, como ela chega no ambiente que ela estiver aí na sua visão, o que ela evita, o que ela parece sentir quando o assunto é leitura, quando o assunto é falar em público, quando o assunto é expor o que sente. Olhe para essa criança, visualize o que você percebe no comportamento dela. Enquanto você está visualizando essa criança, eu quero que você olhe para você agora. Traga a tua atenção para o teu corpo, como ele reage quando você se conecta com essa criança. O que você pensa. E aí não tem certo e nem errado. Se acolha. Mas se conecte de verdade com o que você pensa e acredita sobre o comportamento dessa criança. Depois de olhar para você, perceber o seu pensamento, a sua crítica, a sua avaliação sobre essa criança, volte-se de novo para essa criança, ou para essa família, ou para essa situação, e se pergunte: como será que está o mundo emocional dessa criança? Como será que ela está percebendo as pessoas, sentindo as pessoas no ambiente escolar ou na família? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mais do que entender por que a criança não sabe ler, nós precisamos entender como ajudar, para ela continuar acreditando que ela é capaz de aprender. E aí, o objetivo desse momento é para que a gente se conecte com o nosso propósito, né? Aqui, o tema da aula que chamou vocês para cá, então eu imagino que cada um de vocês tenha motivações diferentes para estar aqui. Então é conectada com o seu propósito que eu quero que você peça permissão para o seu cérebro, para o seu corpo, para estar presente, atento com as informações que vão ser socializadas aqui, tá bem? Estamos todos aí? Conseguiu fazer, Railene? Eu sei que a tua realidade é cheia de crianças assim, né? Consegui. E me levou para uma coisa ainda maior, porque eu tô com um aluno que a gente estava. Acho que nem é o momento agora. A gente Mas está pode falar. tentando com ele e ele passou por um problema mais sério ainda. Então eu me aprofundei mais. Até quase me emocionei aqui, querendo chorar, porque ele perdeu a mãe há alguns dias. Hoje eu fui fazer a chamada e os meninos disseram: ele tá de luto. E eu fiquei muito triste, porque a gente já estava num caminho mais próximo, né? E isso tem uma quebra agora. E aí eu fico pensando como vamos lidar com isso, se ele vai conseguir voltar, né? Sim, são muitos É desafios, isso, né? sim. Que bom que você está aqui, aberta para ver, né, novas formas.
E essa vivência que pequena vivência que eu coloco aqui no início, ela tem essa aqui, ó, da gente olhar para o primeiro assim, gente, o todo o meu quem não me conhece, todo o meu trabalho como psicóloga, nos últimos anos, está muito voltado para os estudos da neurociência afetiva, né? Não é à toa que eu estou escolhendo o tema emoção, saúde emocional, para trabalhar essa temática de prevenção de adoecimento mental. Eu estudo neurociência afetiva, então é muito, muito focado nisso. Então, nós vamos falar de cérebro, né? Porque neurociência afetiva estuda essa conexão cérebro, mente e corpo, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui ilustrando um pouco tanto da metodologia que eu estou adotando no meu trabalho como psicóloga e educadora, quanto essa realidade que é, né? O pensamento, ele gera uma emoção. E a emoção gera o nosso comportamento. Aqui, a emoção também pode ser gerada a partir de um pensamento, tá? Que linear assim, não. Mas o resultado é que o comportamento, ele é resultado dessas duas coisas aqui, da nossa emoção e do nosso pensamento, né? Não tem quem vem primeiro, se é a emoção ou se é o pensamento. Pode ser um ou pode ser outro, tá? Mas nunca é o comportamento é sempre o resultado. Isso na criança, no adolescente, na gente também. Por isso que essa vivência de o que você pensa, o que você sente quando você olha para a criança, né? Porque é esse pensamento e essa emoção que vai levar à forma que a gente vai agir, que a gente vai conduzir, sabe? E dentro do meu método de educação, de trabalhar a prevenção de saúde mental, a promoção de saúde mental e prevenção de adoecimento mental, eu criei um método baseado em neurociência afetiva e gestão das emoções que eu chamo de ECO, que a gente vai procurar encerrar ciclos. A gente vai olhar para aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, que a gente tem crença, que não são de acordo com o desenvolvimento saudável. E aí, para encerrar isso, né? E abrir espaço para criar novos repertórios de como que para a gente, na vida adulta, quando a gente vai aprender um assunto novo, a gente desaprende. A gente passa por um processo de mudança, porque tem que abrir espaço para entrar um novo conhecimento, para a gente ressignificar o que a gente já sabe, né? Então, a gente, encerrando esse ciclo, a gente cria novos repertórios. E aí, nova oportunidade de recomeçar, né? De se relacionar com essas novas informações. Então, o nosso pensamento vai mudar, a nossa forma de sentir sobre aquela situação vai mudar e o nosso comportamento vai mudar. Então, eu quero que vocês olhem para o que eu vou compartilhar com vocês de informação aqui, porque eu chamo de informação, porque para mim conhecimento é depois que a gente consegue usar na prática, né? As informações dos estudos, as descobertas de neurociência, são todas informações. Até você usar na sua vida, aí ela passa a ser conhecimento, né? A gente tem um monte de informação sobre como cuidar da nossa saúde mental que não é conhecimento, porque só é conhecimento quando a gente passa a usar, né? Então, que vocês olhem para isso, pensando quais são os ciclos que eu tenho que encerrar aqui, qual é o conhecimento que eu tinha até aqui como verdade, que agora eu preciso encerrar e começar a pensar no novo repertório para entender isso, né? E isso vai com um pouco, vai trazendo um novo comportamento. Eu uso essa metodologia em todos os trabalhos que eu faço, tanto no atendimento clínico quanto nas formações, certo? E aqui a gente vai falar de alfabetização tardia e saúde mental. Eu vou começar fazendo aqui rapidamente um conceito para a gente relembrar, né? Que eu acho importante para a gente conectando saúde mental e alfabetização. Primeira coisa, uma informação que eu vou trazer para vocês é: nosso cérebro não nasce biologicamente programado para ler e escrever. Ou seja, aprender a ler e escrever não é uma habilidade natural do ser humano. Não é, tá? Eu sou alfabetizadora, né? Porque fiz magistério, fiz pedagogia e eu aprendi isso estudando neurociência, né? As minhas duas formações, primeiro, pedagogia e magistério, eram para me tornar alfabetizadora, né? Pedagogia é isso. E eu não tive acesso a essa informação. Mas nós não estamos biologicamente programados para ler e escrever. Não estamos. Essa é uma habilidade cultural, social e aprendida. Nós não nascemos com ela. Diferente, por exemplo, de falar. Falar é uma habilidade natural. Nosso cérebro nasceu com essa programação. Se a gente conviver com outras pessoas que falam, a gente vai aprender a falar, naturalmente, né? Nosso cérebro já está conectado, já nasceu programado para isso. Mas aprender a ler e escrever, não. E aqui, o que que a neurociência diz? Eu trouxe aqui rapidamente para a gente pensar. Ao aprender a ler, por exemplo, o nosso cérebro ele recicla áreas de que foram originalmente destinadas ao reconhecimento de objetos, rostos e símbolos visuais, associado aos sons
da linguagem falada. Então, a gente aprende essa capacidade que a gente desenvolve de aprender a ler e escrever, é o cérebro recrutando, reciclando outras áreas para cá. Por isso que o processo de aprender a ler e escrever, ele envolve métodos, metodologia, repetição. Necessariamente a gente é obrigado a olhar para fase de desenvolvimento, né? Por isso que isso que eu aprendi na pedagogia, que a gente tem a fase ideal para aprender a ler e escrever, que é a partir dos 4 aos 8 anos de idade, porque leva em consideração o desenvolvimento neural, onde essas fases, essas áreas do cérebro aqui de reconhecer objeto, rosto, símbolo, visual, já estão trabalhando plenamente. Então a gente recruta essas áreas para aprender a ler e escrever. Esse é o processo que a neurociência chama de reciclagem neural, que é utilizar uma área do cérebro feita para uma coisa para outra. Mas o que é que eu estou trazendo isso aqui? O que é que importa aqui para o que a gente vai falar? É que se aprender a ler e escrever não é uma habilidade natural do nosso cérebro, que o nosso cérebro não está programado para isso, o nosso cérebro ele só vai se trazer para o campo como prioridade aprender a ler e escrever, se as outras necessidades naturais, biológicas que ele está programado para exercer estiverem atendidas. Entende? Isso aqui é um entendimento que a gente precisa ter sempre em mente quando se trata de crianças que não aprenderam a ler na fase esperada. Tá bom? Tudo bem? Até aqui? Sabiam dessa informação? Não, Olha, aprendi hoje. eu querendo participação, gente, a aula gravada fica chatíssima, né? Para quem vê no gravado, mas eu não tenho esse hábito, é isso que eu estou falando para vocês, estou aprendendo. Eu gosto de participação, para mim faz sentido quando tem presença. Então vamos lá, agora pensar o que que é alfabetização, né? Relembrar rapidamente. É um processo que envolve corpo, emoção, vínculo e segurança, porque ninguém aprende sobre ameaça e medo, considerando aquela premissa lá de que nosso cérebro não está naturalmente programado para ler e escrever, então ele precisa estar atendido em outras necessidades para se vincular e aprender, né? Mas a gente entende o processo de alfabetização, a capacidade da criança decodificar as letras e dar significado para ela e para as palavras, né? Em contextos. Uma alfabetização saudável, né? Ele leva em consideração o desenvolvimento da criança. Não é só decodificar também, não é só decodificar, é mais do que isso, é ensinar a abrir caminhos para a criança conhecer, saber que ela é capaz de pensar e sentir, se expressar no mundo a partir de símbolos. Isso é muito intelectual, isso é muito difícil. O cérebro precisa, a gente precisa estar num lugar de muita segurança, de muito atendimento das nossas necessidades vitais e básicas para ir para esse lugar. Só saber disso já ajuda a gente a entender muito porque crianças que vivem em lares que não são famílias que a gente chama de estruturadas, né, que são as famílias que oferecem segurança, que atendem às necessidades dessas crianças, né, que quando a gente fala de família, de estrutura familiar, ninguém está falando mais de pai, mãe e filho, a gente está falando de família que atende às necessidades dos seus membros, né? Então, as famílias das escolas que a gente atende, que a gente trabalha como educador de escola pública, a gente sabe que não tem isso, né? Então, só em saber disso, já entendemos por que que as crianças não aprendem na época esperada, que também vamos conversar sobre isso hoje, tá? Então, a alfabetização saudável é aquela que respeita o tempo do cérebro e o ritmo emocional das crianças, tá? Aí aqui, alfabetização tardia, né? O que que a gente popularmente entende por alfabetização tardia? Eu nem gosto desse termo, relutei em trazer ele aqui, mas é assim que a gente fala, né? Aquisição da leitura e da escrita que acontece fora da faixa etária considerada esperada, eu botei entre aspas, pelos sistemas escolares. E aí, aqui a faixa etária esperada é que a criança começa a ganhar aptidão para leitura e escrita a partir dos 4 anos. Quem já assistiu minhas aulas sobre desenvolvimento emocional, que já viu lá a questão de desenvolvimento do cérebro, é a partir dos 4 anos que as áreas relacionadas à razão do cérebro começam a se conectar, né? Elas terminam aos 25 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos, a criança começa a entrar no processo de aptidão para aquisição da leitura, o ser humano, né? Mas não porque é biologicamente programado, né? Porque as áreas que ele vai utilizar para desenvolver essa habilidade começam a se conectar também. E por volta dos 8 anos de idade, se espera-se no sistema escolar, considerando desenvolvimento neural, que embora a gente, né, o professor que está lá na ponta muitas vezes não saiba, quem desenhou o sistema sabe.
Só que não tem uma proposta de ensinar o professor sobre isso, muitas vezes, né? Até os 8 anos de idade. Então, esse é o período esperado pelo sistema e o mais adequado neurologicamente para se adquirir a leitura. Claro que tem outros processos que dificultam isso, que a gente vai também falar sobre ele, tá? E aí a gente fala aqui de saúde mental. O que é saúde mental, né? Para fazer essa conexão entre alfabetização tardia e saúde mental. Resumidamente aqui, saúde mental é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções, manter as relações saudáveis e enfrentar os desafios da vida. Criança, quem já assistiu também minhas aulas sobre desenvolvimento emocional, já teve palestra comigo, em aulas, em formação comigo, sabe que criança não tem a capacidade de lidar com as emoções sozinho, né? Ele sente tudo, a criança, o adolescente sente tudo, mas ele precisa de adultos corregulando, porque o sistema de regular a emoção neurológico do cérebro dele ainda não está totalmente conectado, né? E aí a gente tem que olhar para cada fase da vida para entender, eu ensino isso em outras aulas. Então, a saúde mental da criança, a saúde emocional da criança está totalmente vinculada à qualidade dessa relação do adulto que conduz ele, né? Por isso, essa conexão entre educação, essa alfabetização tardia e saúde mental, porque geralmente uma criança que não teve o seu processo de alfabetização na idade esperada, ele passou por negligência emocional, por abandono emocional, por desamparo, que a gente vai já entender o que que é desamparo aprendido, tá? E a saúde mental dele está comprometida, sim, a saúde emocional dele está comprometida. A saúde é sentir de forma saudável todas as emoções. Provavelmente vai estar comprometida, né? E a alfabetização tardia e o sofrimento emocional. Quando uma criança, vocês que estão aí na realidade da escola sabem melhor do que eu isso. Quando uma criança ela chega na terceira, né? Terceira série, se espera que a criança esteja totalmente alfabetizada, que a primeira, segunda é para que ela consolide esse processo, e terceira série já sai lendo. Então, é esperado que a criança chegue à quarta, quinta, sexta série. Só que nossa realidade, eu sei por ouvir vocês, e também era assim quando eu estudava, foi assim quando eu fui aluna, né? A gente tem aluno que chega lá, que não consegue, que não está lendo, por motivo pessoal da história de vida dele, por várias outras questões, algumas neurológicas também, vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas o certo é que essa criança, geralmente, ela carrega uma história escolar marcada por frustração, né? Imagina. Eu consigo imaginar porque eu vivi na prática, né? O que que é o professor pedir para eu ler e eu não consegui ler. E o tanto que eu tinha que gastar energia para não ser vista, para ninguém me chamar para ler, né? Porque eu não sabia ler. Então, eu sei na prática o que que é isso, agora quem nem não passou por isso pode imaginar, né? Alguém que sabia ler e leu uma palavra errada e o colega riu, pode chegar perto do que é para uma pessoa que não sabe ler, que é chamada para ler em público, né? E marcada por comparação, né? A mãe fica comparando, os colegas, o professor fica comparando, por uma exclusão, por cobrança. Então, a gente tem que pensar nisso. Trata-se de uma criança que já tem no seu histórico interno esses sentimentos fortes. Então, a alfabetização tardia, ela não indica, gente, de forma nenhuma, em lugar nenhum, falta de capacidade. E aqui eu trago alguns das coisas, né, dos indicativos que pode ser explicar uma alfabetização tardia, uma criança que não conseguiu aprender na época certa. O que eu trago primeiro, um ponto que a gente tem que considerar, que pode ser uma questão de ritmo neurológico diferente. E aí, quando a gente fala de ritmo neurológico diferente, a gente vai lá para a saúde mental novamente, né? Existe as condições neurológicas que a gente nasce com elas, como autismo, TDAH, deficiência intelectual, pessoa que porta deficiência intelectual, né, que é uma forma diferente do cérebro aprender, mais lento, com alguns déficits em algumas áreas cognitivas do cérebro, por isso que é intelectual, né? Mas o emocional tá lá sentindo tudo com vergonha, com frustração, com raiva, com tristeza do mesmo jeito. E a saúde emocional tem que se pensar para que a pessoa, mesmo na condição neurológica, lide com isso, né? Então, isso é uma coisa que dificulta. As vivências emocionais que interferem no aprendizado, como, por exemplo, as inseguranças, o medo, a experiência de fracasso,
Porque tudo que a gente vai aprender novo, a gente vai errar. Então, como o adulto que está ensinando acolhe esse erro, vai trazer segurança ou insegurança para essa criança, vai trazer medo, experiência de fracasso, sensação de que eu não sou competente. Então, essas experiências emocionais, né, que se a gente for abrir, cada um vai ter uma coisa para dizer, faz com que a gente também alongue mais esse período de alfabetização e não consiga ter ela na idade esperada, tá? E eu coloquei esse item grifado aqui porque é onde a gente vai se aprofundar mais aqui para frente. O contexto familiar e escolar desfavoráveis, ou seja, a escola muitas vezes, o alfabetizador, o professor, não está preparado tecnicamente, como eu falei, precisa de método, e muitas vezes o professor não tem clareza do método de alfabetização, dependendo da faculdade que ele fez, ele não teve acesso, não aprofundou em nenhum método, né? A faculdade geralmente ela fala de vários métodos de alfabetização, mas não aprofunda em nenhum. Eu fui professora em sala de aula durante 10 anos como alfabetizadora, e eu lembro como que era difícil, cada formação continuada trazia uma proposta, enfim. E a gente fica meio perdido, especialmente quando está começando, até você ir buscar por conta própria, entender esses métodos. Isso é contexto escolar que dificulta. Não entende também desenvolvimento emocional e não leva isso em consideração, né? E as famílias que não são responsáveis, que não conhecem muitas vezes. Quando fala de escola pública, a gente fala de famílias que não sabem como incentivar, motivar, não são exemplos de que a cultura do letramento é importante, né? Como é uma habilidade cultural social, a criança não tem isso como importante. Então, e sem falar nas questões de relacionamento familiar que são conflituosas, que não tem espaço para a criança pensar em coisas tão intelectuais como aprender a ler e escrever, né? Quando a criança tem um ambiente familiar favorável, a alfabetização acontece de forma tão natural, gente, tão linda. Eu tenho uma criança de 5 anos que já está lendo. E eu hoje, como uma educadora e psicóloga, não priorizo a leitura, porque eu sei que isso é mais para frente, né? Não incentivei desde cedo. Mas pelo fato dela ter um contexto tão motivador, ela já está, que não é a realidade das crianças, né? A professora acabou de trazer o exemplo aí do aluno dela, que acaba de, entre todos os desafios, agora tem que lidar com a perca da mãe. Enfim. E ainda as práticas pedagógicas que não respeitam o tempo e a singularidade da criança. E aqui, quando a gente fala dessas práticas pedagógicas, também tem a questão das escolas de educação infantil, que antes dos 4 anos já estão querendo que as crianças aprendam a ler. Isso também é uma intervenção pedagógica que prejudica o aprendizado na época correta, que a gente também merece observar, né? Porque ou é prioridade para outros aspectos que são importantes para a aquisição da leitura, o ensino infantil. Pensando só nesses fatores aqui, a gente pode concluir que falar de alfabetização tardia exige cuidado, com o olhar. Como que a gente vai entender isso e por onde que a gente vai abordar? Existem vários lugares que a gente pode começar abordando, né? Para a gente poder acolher sem, antes de intervir, acolher no sentido de entender a história daquela criança, entender o contexto de onde que ela está vindo, quais desses fatores ou qual outro que não se ter que pode ter dificultado essa aquisição de leitura dele. Para a gente escutar verdadeiramente, mas não escutar no sentido de perguntar para o aluno, por que que aconteceu, por que que você não aprendeu a ler? Porque ele não tem repertório para te falar isso. Vai escutar no sentido de perceber, olhar para aquela criança e enxergar como ele está reagindo, como que ele está lidando com essa dificuldade, com essas comparações, com essas exclusões, enfim, antes de rotular, né? De chamar de preguiçoso, de dizer que ele não quer nada, porque é isso que a gente escuta. A criança não quer nada. E a gente vai entender as reações que isso pode provocar no sistema nervoso e no cérebro e no comportamento, nas emoções dessas crianças. Tudo bem até aqui? Eu falo muito, gente. Olha, não sei se você vai conseguir ficar comigo até o final. Eu estou aqui tentando fazer. Vamos lá. Quando uma criança, que eu já falei, né? Ela está com um histórico de comparação, de tudo isso. E essa criança que chega com esse histórico lá no sexto ano, lá no sétimo, no oitavo, às vezes no ensino médio, né? Ela tem a sua autoestima, o seu alto valor, a sua autoconfiança minada. E a gente, no senso comum, a gente costuma chamar autoestima, alto valor e autoconfiança como se fosse a mesma coisa, e não é, tá?
A autoestima, autovalor e autoconfiança são coisas diferentes, e estão diretamente conectadas com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, e elas têm muito a ver com a forma como a gente é conduzida nas primeiras relações da nossa vida, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, né? A autoestima vale até fazer uma aula depois só para a gente entender melhor isso, mas a nossa autoestima é uma coisa, o nosso autovalor é outra e a nossa autoconfiança é outra. É como se a autoestima fosse um guarda-chuva maior e esses fossem aspectos da nossa autoestima, sabe? Autoconfiança e autovalor. Então, ela já está com a sua autoestima e autovalor e autoconfiança completamente minada, muitas vezes, né? Prejudica a sua motivação, impacta diretamente na sua saúde mental. Eu já expliquei um pouco, mas a gente vai ver olhando para o cérebro. E aí ela começa a acreditar que não é capaz, que tem algo de errado com ela e que aprender é um lugar de dor e de desconforto, né? E é aqui o ponto crítico. A alfabetização deixa de ser um desafio pedagógico somente e passa a ser também um desafio emocional. Então, quando a gente olha para uma criança que chegou na adolescência, na pré-adolescência, está no contexto educacional onde ler e interpretar é uma habilidade essencial para o sucesso e ela não tem ainda, sucesso das relações sociais, o sucesso da relação sociais e da relação de sucesso acadêmico é pré-requisito, especialmente quando você já está nas séries que exigem que já esteja alfabetizado. O desafio pedagógico é grande, porque as escolas precisam pensar em proposta pedagógica considerando aquela fase de vida do adolescente. Geralmente, nas escolas de ensino fundamental 2, por exemplo, não se tem mais eh, trabalho voltado para a alfabetização, né? Só que depois da pandemia, a gente deveria ter um projeto pensado pela política de educação dos estados e dos municípios, porque essa é a nossa realidade. A gente está com crianças que não foram para a alfabetização normal nos anos da pandemia, né? Então, sempre teve crianças no sistema público que chegou nessa fase sem saber ler por vários fatores, mas nunca como agora. E isso está sendo esquecido, negligenciado pelo setor público. E os professores que estão lá no ensino fundamental, eles não são alfabetizadores. Para quem é alfabetizador, dependendo da formação, é complicado escolher um método, imagine para quem não é. Então, o desafio pedagógico existe, e esse a gente não vai tratar hoje aqui, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de pensar isso, inclusive como política pública. Mas a gente tem que pensar nos desafios emocionais, porque nenhum método pedagógico que não considere esses desafios emocionais vai dar certo, porque ele já está acreditando aquilo ali. Então imagina você, mesmo agora adulto com o cérebro totalmente aí conectado. Se você entende que aprender uma coisa é um lugar de dor e de desconforto, você vai para isso? A gente não vai, a gente foge. Imagina se você é um adolescente. Então, é conquistar essa criança também pensando, cuidando do seu emocional, né? Que já fica assim um ponto principal para se pensar quando pensar numa atuação de ajudar essas crianças que não são alfabetizadas nessa fase, que é a questão do método pensado para eles e de cuidado emocional, né? Para quê? Para que ele passe a acreditar que ele é capaz sim, que não tem nada de errado com ele, que foi o processo dele que não foi respeitoso com a condição dele e que aprender não é um lugar de dor, que pode ser um lugar de crescimento. E aí é um processo de muita conexão, estar muito próximo dessa criança, para poder que ele confie, fazer com que ele confie nele, né? E aí vamos para o próximo tópico, que é como o cérebro responde ao vínculo, ao acolhimento e também à desconexão e desamparo. Eu vou compartilhar com vocês, gente, agora, o conceito de desamparo. Esse entendimento de desamparo é um tema que também atravessa muito a gente. É muito importante também para nós, agora adultos já, né? Saber dele, geralmente aconteceu comigo e todo mundo que entende desse tema se conecta de modo pessoal com ele, né? Eu vou tentar explicar aqui de forma mais simples possível o que que é o desamparo, que é uma das formas de entender o tamanho do sofrimento que essas crianças podem estar passando e que nós, em algum lugar da nossa forma de existir, também já passamos ou estamos passando, tá? Fala sobre a gente, o próximo tópico também. O que é desamparo aprendido? Primeiro é assim, aqui tem um conceito, mas eu vou aprofundar mais. É um comportamento passivo ou incapacidade de aprender demonstrada por pessoas que vivenciam diversos e repetidos eventos negativos, estressantes, punitivos e incontroláveis durante a vida.
só assim não dá para pensar o que que é exatamente o comportamento, aliás, desamparo aprendido. Mas isso aqui é um estudo da neurociência que começou há muitos anos. Ele é também validado pela teoria do. Estou com um livro aqui, não vou poder pegar agora. Do Bowlby, que fala de apego, apego seguro. O contrário de desamparo aprendido é o apego seguro, né? Que é o vínculo emocional efetivo. Mas a pessoa que vive desamparo aprendido, ela desenvolve um comportamento passivo, uma incapacidade de aprender ou de buscar aprender algo ou algo se relacionar de forma diferente. E está presente nas pessoas que vivenciaram repetidos eventos negativos e estressantes, punitivos. Aí eu quero chamar a atenção para a palavra incontroláveis. O que que os estudos que chegaram ao entendimento do desamparo aprendido, que é um tipo de trauma, tá? Chama de incontrolável. Situações, estímulos incontroláveis. É aquilo em que um evento externo que acontece, que não é de cunho interno, subjetivo do indivíduo, da criança, né? O meu, o seu, que eu não consigo controlar, ou seja, eu não consigo evitar, eu não consigo parar. Quando a criança é colocada repetidas vezes, qualquer ser humano, repetidas vezes a esses eventos, que ela não tem controle sobre eles, que ela não consegue parar, que ela não consegue evitar, ela desenvolve esse comportamento passivo, que significa eu não aprendo, eu realmente não sirvo, eu não valho nada, né? Então, toda vez que uma necessidade de afeto ou física aparece e não é atendida, cria-se um processo emocional viciado em proteção. Então, em vez da pessoa se movimentar para a vida, para buscar autonomia, ela fica encolhida, conformada, entendendo que a vida é isso mesmo. Eu realmente sou incompetente. Eu realmente não valo nada. Eu realmente não sei. Né? E aí, aqui é um estudo grande, eu não vou aprofundar, mas no próximo slide acho que vai ficar mais claro. Então, o que que a gente entende por desamparo aprendido? Ele é tanto um aprendizado cognitivo, que seu corpo, seu cérebro vai aprendendo pela repetição, né? Como uma emoção de abandono. Então, é assim, toda vez que eu criança, vamos pensar nas crianças, toda vez que eu, criança, estou lá, precisando, ser atendida na minha necessidade de afeto, de presença, de vínculo, ou numa necessidade física de comer, de correr, de me movimentar, eu não sou atendida, eu não sou vista, eu não sou validada, eu sou negligenciada, né? E ela não pode agir sobre essa necessidade, ela continua sentindo fome, mas não tem de onde tirar, ela não tem, ela está em modo de sobrevivência total. Ela não é atendida, isso vai gerando um processo de dependência, de vício pela proteção, então ela é capaz de fazer tudo para ter, ela fica dependente daquela outra pessoa porque ela está se sentindo abandonada, então para sobreviver ela precisa ficar ali, né? E aí a gente entende melhor quando a gente vem pensar na vergonha. Vergonha, quando a gente vai estudar neurociência e fazer intervenção na clínica, vergonha ela é sinônimo de desamparo, que é o sentimento de inadequação. Então, o que que é o desamparo? O desamparo é toda a emoção que eu sinto por eu perceber que eu não sou suficiente aos olhos dos outros, que eu não consigo ter ação sobre aquilo, que a minha existência ela é insuficiente para agir no mundo. Ela paralisa o cérebro da pessoa, a capacidade de ação da pessoa. Então, quando a gente olha para o processo de alfabetização, o desamparo aprendido é toda vez que a criança tentou usar aquelas áreas do cérebro que não é programada para isso, para significar os símbolos da leitura e da escrita e não teve ajuda adequada. Onde ela foi julgada, você não aprende porque não quer, você é burra. Não foi apresentado para essa criança o método e o ambiente adequado para ela se conectar. Então, é uma necessidade social que estão exigindo dela, que ela não consegue responder sozinha, ela precisa de apoio metodológico, de apoio familiar, de segurança emocional, de vínculo emocional, e não tem. Então, o que que esse cérebro aprende? Que eu não sou suficiente, que eu sou burra, que eu sou inadequada. E aí tem a sensação de vergonha. Na nossa vida de adulta, a gente vivencia isso também. Nas relações onde a gente sente vergonha porque errou, né? Fala de um desamparo. Se eu errei é porque eu não posso errar. Eu sou inadequada.
Né? Então, muito das nossas relações, elas se dão nesse lugar de desamparo aprendido, de dependência emocional. As dependências emocionais e relacionamentos abusivos, eles têm origem no desamparo aprendido, tá? Então, a culpa é diferente da vergonha, né? A culpa é aquela, ok, eu percebi que eu fiz algo ruim, algo que não é saudável, mas eu não sou ruim. Entende a diferença de vergonha para culpa? A vergonha, você tem um sentimento de inadequação. Eu que não sou suficiente, eu que não sou boa o suficiente. Isso gera uma paralisação emocional no teu processo emocional e uma forma de existir viciada em depender do outro, em precisar da validação do outro. Ou fugir, né, daquela situação que te remete à incapacidade. E é isso que paralisa a gente nas nossas buscas por crescimento, enfim, por botar nossas habilidades únicas no mundo. E a culpa é diferente. Você toma consciência de que você fez algo que não é adequado, que é ruim, que pode ser ruim, mas você tem a certeza de que você não é ruim. Foi a atitude, foi o teu comportamento que não foi bom, entende? Isso serve até pra gente também, né? Quando a gente sentir vergonha, isso é vergonha mesmo, de culpa, de que eu posso melhorar, ou isso é desamparo aprendido, né? Sentimento de inadequação. As crianças que estão lá na sala de aula, sem saber ler e escrever, muito provavelmente elas estão vivendo a emoção de abandono, sentimento de inadequação, em desamparo aprendido. Entender sobre isso para pensar como ajudar é fundamental no meu entendimento. Faz sentido para vocês? Total. Pois é, a culpa ela gera ação, a vergonha paralisação. Então, qual é o recurso que a gente usa para fazer as crianças fazerem o que a gente quer? Causar vergonha. Comparar. Fulano já sabe. A criança que está lá na sala de aula tentando sobreviver a essa vergonha de não saber ler, muitas vezes se comporta de forma diferente. Esteni, me comportei quietinha, ficando invisível. Então, eu era uma menina educada na cabeça dos meus professores, tímida, porque eu estava me escondendo disso. Tem criança que faz o contrário. Ela vira a pessoa que faz bullying, ela vira a pessoa que faz bagunça na sala de aula para não deixar ter espaço para leitura, para ela não ser chamada na frente. Então, ela está agindo numa emoção de inadequação, de desamparo, ela está buscando sobreviver emocionalmente. Isso é lido como mal educado, como que não quer nada com a vida, mas é um cérebro se afogando, tá? É paralisado naquilo que estão exigindo dele, ele não tem capacidade de fazer, diferente de culpa. Então, causar vergonha, punir, não leva para gerar uma ação positiva e aprender, leva para se esconder. Para o sentimento de não valia, eu não valo, eu não sirvo, eu não sou capaz, tá? Alguém ia falar e fechou de novo o microfone, pode falar, eu gosto de ouvir vocês. Acho que era a Anne, não vai falar mais? Tá bom, ok? Aí aqui, o nosso cérebro não nasce programado para ler e escrever, mas ele nasce programado, é uma necessidade biológica e a neurociência fala para a gente que é a nossa necessidade básica de nos sentirmos pertencente em qualquer fase da nossa vida, em qualquer época da nossa vida, desde bebezinho. A gente já nasce com essa área aqui do cérebro, eu trouxe aqui a imagem para vocês, essa daqui, ó, que tá toda aí amarela, né? Essas áreas são as áreas que a gente chama de área de descanso do cérebro, que também é a nossa área de conexão emocional, de conexão, de busca por pertencer. Ela já nasce ativada, o bebê já nasce procurando o olhar da mãe, o aconchego da mãe, a necessidade de pertencer. Então, naturalmente, nós precisamos de afeto, nós precisamos se sentir pertencente, né? Então, se eu estou na sala de aula, o exemplo aqui da sala de aula que não sabe ler, e não sei ler, o professor não vai gostar de mim mesmo, porque ele gosta de quem lê e quem faz tarefa. Então, como que eu vou conquistar um lugar de pertencimento com os meus amigos? Então, eu vou ser camarada com uns, fazer bullying com o outro, vou fazer bagunça, algum lugar eu vou pertencer à turminha do fundo que não quer nada. Vou procurar um rótulo de algum lugar para me pertencer, né? E é esse o recurso que nós, como educadores, precisamos entender, é o recurso natural humano, para criar espaço de pertencimento para essa criança. E o espaço de pertencimento para uma criança que não está alfabetizada em uma escola tem que ser pensado isso como uma realidade. Então, não vai ser fazendo
promovendo campeonato de escrita, né, de leitura, que eu vou fazer essa criança se sentir pertencente. Tem que ser outras estratégias mais criativas. Então, o trabalho com essas crianças, nesse contexto onde todo mundo já lê e ele não, tem que ser pensado, para ele aprender a ler, tem que ser pensado de forma individual com o grupo que não sabe ler. Dependendo do vínculo que você tem com a turma não precisa nem saber disso. Se for um vínculo muito bom, que eu estou propondo lá dentro, que a gente faça, dentro da trilha de educação emocional, né? Criar uma sala de aula respeitosa, onde a gente se ajuda, aí pode ter a parceria da turma, mas isso tem que ser construído antes. Não pode ser exposto. É diferente de um processo de alfabetização onde está todo mundo se alfabetizando, né? E aí eu trouxe também essa outra imagem aqui do nosso cérebro, que é onde acontece o nosso cérebro emocional, né? A amígdala cerebral, que é onde a gente, quem já assistiu também minhas aulas de desenvolvimento emocional sabe, que é onde a nossa emoção, ela é gatilhada, né, no corpo, na amígdala cerebral, a gente sente com o corpo todo. Mas quando a amígdala é ativada, pela possibilidade de haver uma punição por um comportamento natural, como choro ou ficar com raiva, isso é desamparo aprendido. Então, toda vez que a criança sente medo, será que a professora vai pedir para eu ler? E eu não sei ler. E essa amígdala dela é hiperativada, especialmente na adolescência, que ela fica maior, né? A emoção é sentida com mais intensidade. Então, ela fica desesperada. Ela entra no estado de desamparo total e ela é capaz de qualquer coisa para sair disso, inclusive bater no colega, para ter isso como assunto, menos ela lá na frente. Aqui eu coloquei como choro, ficar com raiva e não ter esse acolhimento, isso é bem lá na infância, né? Quando a gente está ainda sendo construído nesse processo de desamparo, mas eu estou focando mais em trazer exemplos de aluno em sala de aula, porque é isso o nosso tema da aula. Mas isso é para tudo, toda vez que lá na infância, pequenininho, você foi punido com um comportamento natural seu, como por exemplo, a criança é punida porque sentiu raiva e bateu, né? Mas esse é um evento que ela não tinha controle sobre sentir raiva e como conduzir a raiva dela. Então, se ela é punida, ela está construindo o desamparo aprendido nela, né? E a gente precisa entender como educador disso e como pessoa também para cuidar dos nossos desamparos que a gente teve aí na infância, na nossa composição como ser humano. Para nos proteger, a gente vai aprendendo, nosso cérebro vai aprendendo que não pode pedir ajuda, pois ele acredita que ela não virá, né? Porque ela se repete várias vezes. Você está lá precisando de ajuda para um evento que você não consegue, é um evento externo que você não tem condições de mudar, mas que ninguém vai trazer essa ajuda para você. Então, o sistema nervoso ele vai evitar esse abandono de várias formas, ou se encolhendo, transmitindo isso para todo mundo como uma timidez, como uma pessoa que não sabe se pôr, não sabe se colocar, que não é inteligente, ou então que você é muito tímida, que foi o recurso que eu usei, na verdade, eu não era tímida coisa nenhuma, eu tava era com medo mesmo, tava em desamparo mesmo, né? Ou você vai gerar situações conflituosas para chamar a atenção de outra forma, né? Mas ela vai fugir dessa situação de abandono, evitando as situações que gerem frustrações e angústia naquela dor específica, né? Indo para outras até. E dependendo do tamanho dessa criança, da idade dessa criança, do desenvolvimento neurológico, é aqui onde as crianças começam a ir para o uso abusivo de drogas, né? Quando elas começam a buscar anestesia para sair disso. Prefere ficar lá atrás fumando na escola do que em sala de aula. E aqui não é nem só pelo processo de não saber ler, aqui é por outras formas que a gente expõe e pune as crianças e coloca elas em desamparo aprendido na escola e nas famílias, né? O desamparo ativa a nossa necessidade de pôr recompensa. Já tem até aqui, né, escrito que eu coloquei. Que muitas vezes leva para vício e compulsão. Além disso, nos deixa mais suscetível a estresse. E aí é onde começam as doenças de ansiedade, enfim. O cérebro está o tempo todo gastando energia em evitar situações, né, em vez de aprender. Assim, o cérebro fica bloqueado e entra em estado patológico. Aí surgem as nossas doenças emocionais por aqui, gente. Aí eu trouxe aqui esse quadro que eu não vou aprofundar, só quero que vocês visualizem, quem quiser tirar print, que é um quadro que traz, é um resumo de um estudo, do estudo que eu tirei esses conceitos para trazer para vocês,
que ele apresenta aqui comportamento de adultos relacionado a traumas de desamparo aprendido. O desamparo aprendido ele é considerado um trauma, tá? Um trauma emocional que leva a gente para se constituir de forma que conseguimos, né? Então tem aqui o que ele afeta na gente, né? Quais são os comportamentos relacionados ao à nossa biologia, afeta a nossa regulação emocional, o nosso controle de comportamento, nosso autoconceito, nosso conhecimento, a dissociação, que são sintomas que a gente pode apresentar na vida adulta, que todos esses estudos entenderam de pessoas que têm desamparo, que sofreram desamparo na infância e na adolescência. Né? Que o desamparo é isso, né? Toda vez que teve um evento externo que eu, como criança, que eu, como adolescente, não pude parar, cessar, modificar, eu não fui cuidada, eu não fui orientada, eu não fui acolhida e protegida diante dele. Eu deixei, fiquei só. Isso gera o desamparo aprendido. E a gente chega na vida adulta com esses sintomas aí, né? Não vou nem entrar nele, só para vocês visualizarem aí. Mas aqui a gente já consegue ver aqui de cara, esse primeiro aqui, ó, dificuldade de limites, né? Com limites, problemas com limite. A gente chega na vida adulta sem saber dizer não para o outro, sem saber nem o que a gente quer, o que a gente gosta, né? E a criança, então, o adolescente, que está lá em desamparo aprendido, claro que vai ter dificuldade com limites. Aí o ambiente escolar é um lugar, sim, não é só da família, de causar desamparo, porque o sucesso acadêmico, especialmente dessas crianças que estão sem saber ler, depende disso, né? Tem vários aspectos que podem levar a criança a estar nesse lugar de desamparo aprendido. E o contrário de desamparo aprendido, que é o apego seguro, é o vínculo. Alguns abordagens, né? Alguns estudiosos chamam de apego seguro, apego, né? Outros de vínculo emocional. Eu gosto de chamar de presença afetiva, né? A forma que eu resumo tudo isso que eu tenho aprendido sobre esse recurso que é o contrário do desamparo. A neurociência chama de apego. O que a neurociência chama de apego é o que a gente entende como vínculo emocional profundo e instintivo, essencial para o desenvolvimento emocional saudável dos seres humanos. Então, a gente tem o entendimento que esse aqui, acho que esse conhecimento é bem comum entre todos os professores. Todo aprendizado ele envolve emoção, ou a emoção positiva ou a emoção ruim, né, negativa, difícil de sentir. Mas a gente aprende quando existe a presença de uma emoção, de um sentimento forte, ou bom ou ruim. Né? Quando a gente Por exemplo, matemática, a gente escuta muitos professores, quem é da área de educação e quem não é também, falando do quanto foi difícil aprender matemática. E muitos dizem assim, eu desisti. Eu sou uma que desisti. Saí do ensino fundamental e não sabia matemática, até hoje não sei. Isso é resultado de desamparo aprendido. Não é porque a gente não tem capacidade de aprender matemática. É porque ensinava de uma forma que o nosso corpo, que o nosso cérebro, o nosso intelecto não conseguia captar. E a gente, como resultado de desamparo aprendido, a gente desistiu, a gente tomou como verdade que a gente não é capaz de aprender. Isso é um resultado de desamparo aprendido, né? E aí a gente vai pensar, eu realmente não sou capaz de aprender? Claro que é, desde que você tenha o ambiente, o ensino e o método correto, né? E a condição de estar ali presente de forma para receber esse, né? E é o vínculo emocional que proporciona isso para a gente. Essa presença emocional é que faz com que a gente esteja em lugar de saúde e de possibilidade de aprender. E eu não vou falar sobre eles, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que esse vínculo emocional, ele precisa acontecer, ele acontece nos mamíferos. E o que a gente chama de apego no senso comum é como se fosse uma coisa ruim. Essa criança é muito apegada, mas o apego, ele acontece no ser humano, é uma condição humana e vem do nosso funcionamento neural de busca por pertencer, por ser visto, por ser aceito, por ser enxergado. A gente se constitui nas relações, né? A gente nasce com os potenciais, mas são as relações que fazem com que a gente se constitui, desenvolva a nossa capacidade humana, de ser humano. E é o vínculo, é o apego. Só que existe vários tipos de apego. Os estudos traz para a gente esses quatro principais tipos de apego que a gente está, como adulto, se relacionando com os outros em um desses tipos de apego, ou quando se fala de relação com criança e adolescente, ou oferecendo, porque quando a gente fala de relação criança e adolescente, o adulto que é responsável por construir esse vínculo, a qualidade desse vínculo, desse apego.
desse lugar onde você se encontra com o outro para conduzir, educar ele, a gente chama de, eu chamo de presença afetiva, mas é a relação de vínculo emocional ou não, né? Ele acontece dentro desse tipo de apego, que é o apego seguro, onde o apego seguro é aquele em que eu sinto o que o outro precisa, enxergo o que o outro precisa e respeito. Mesmo que eu não consiga atender todas as necessidades dele, eu valido e respeito. Eu não atropelo, né? Aí tem o evitativo, que é aquele que não tá nem aí para o que o outro sente, que não enxerga. Não vou explicar cada um deles, né? Eu só vou dizer, né? E tem o desorganizado, que é uma hora você tá muito atenta ao que a criança precisa e dá até mais, nem dá exatamente o que ela tá precisando, mas você diz sim, 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 sim. E depois você diz não, 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 né? E o ambivalente, que também é muito nessa linha, né? De uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora é outra. Esse daqui, o saudável é o seguro. E é esse seguro que a gente precisa aprender a oferecer para as nossas crianças e adolescentes. Só que a maioria de nós não apresentou. Como pai, como mãe, como educador, a gente oferece esses quatro aqui, gente. Tem até um teste que a gente faz para entender qual o tipo de apego eu mais ofereço, né? Só que assim, a gente tem prevalência por um. E geralmente na vida adulta está muito relacionado com o que a gente recebeu na nossa infância. Tá? E mal olhar para isso a gente pode modificar, né? O que promove saúde mental e aprendizado saudável é o apego seguro. Isso aqui a gente pode aprofundar em outra aula, mas era isso. E aí agora quero abrir para perguntas, quem quiser falar alguma coisa. O que que vocês sentiram até aqui e como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, a hora já é. Eu estou maravilhada. Uhum. Que interessante, né? A gente, muitas coisas a gente meio que sabe, né? Parece que a gente sabe, mas quando se faz uma mentoria desse tipo, a gente vai linkando a nossa sala de aula ao que a gente está ouvindo e aprendendo. E é bem interessante isso, porque a gente vai buscando na nossa mente maneiras e ações que possam modificar e melhorar esse ambiente. Isso é maravilhoso. Que bom que estamos aqui. Que bom. Que bom que você conseguiu linkar, porque é por isso que eu estou tentando trazer a ideia de mentoria, porque a ideia é que seja prática.